Olá mundo, tudo bem? E olá pessoa que está comigo aqui aprendendo um pouquinho de programação. Fique muito à vontade, pode tirar o tênis, botar o pé em cima da mesa, porque agora a gente vai mergulhar um pouquinho na programação, mergulhar um pouquinho no computador, entender o que é o computador, como que funciona tudo isso pra gente aprender a programar. Eu sou o André Noel e esse é o From Zero to Full Stack, ou seja, do zero ao todo pilhado. Na primeira aula a gente viu um pouquinho como funciona o computador, o que é um computador, o que é programar, o que é um algoritmo, como que a gente escreve um programa de computador, não como escreve, mas o que é um programa de computador. Sim, eu ainda estou gravando com a minha webcam, tá? Eu estou tentando resolver isso, para a próxima aula acho que já vai estar melhor, então não liguem muito para a minha aparência não fica melhor também, mesmo se a câmera for muito boa. Mas hoje a gente vai aprofundar um pouquinho e entender melhor como que funciona essa questão de computador, sistema operacional, um programa rodando no sistema operacional e coisas do tipo assim. Mas eu quero programar. Calma, vou usar um pouco o termo do Guanabara aqui. Calma, pequeno gafanhoto. Não, a gente vai entender para a gente poder fazer o nosso passo a passo, para a gente aprender no ritmo certo. E eu não vou te ensinar só ferramentas. Eu não vou te ensinar só código. Eu não vou te ensinar só coloca isso que a cor fica vermelha. Não. Eu vou te ensinar o porquê. Eu vou te ensinar o passo a passo. Eu vou te ensinar a realmente dominar o negócio. Tá? Até um certo nível. Porque muito depende do nosso estudo individual. Mas eu vou passar esse passo a passo. E pra gente não ficar assim só com aquele gostinho, pô, eu quero programar, eu quero mostrar só uma brincadeirinha. O que a gente pode fazer com JavaScript? JavaScript é o que deixa a nossa página dinâmica. A gente vai aprender aqui JavaScript tanto no front-end quanto no back-end. Já fiz um overview na primeira aula, se você não viu, corre lá para ver. Mas o JavaScript é o que deixa o nosso sistema dinâmico quando é web, quando roda no navegador, quando é na nossa interação com o usuário. Então eu quero mostrar um exemplo bem rapidinho aqui, o que dá para fazer, por exemplo. Vou compartilhar minha tela aqui para mostrar para vocês. Esse aqui é um site que eu fiz hoje de manhã. É um site chamado Google. Não, tô brincando. Vocês conhecem o Google, todo mundo conhece o Google. Vamos supor que você vem no Google e faz uma pesquisa qualquer, assim, aleatória. Tipo, Developers Life. Digitei errado, mas tudo bem. Ele entende. Que bacana. Developers Life. Parece um monte de coisa. Que bacana. Quando você está no seu navegador e você clica... Eu tô só dando um spoiler, tá? Ainda não estou ensinando. Clica com o botão direito, vai em inspecionar. Ele te mostra o código-fonte do site, mostra várias coisas, mas tem uma coisa legal que é o console. O console é onde a gente pode executar JavaScript para testes, para brincadeirinhas. Então olha só, eu vou colar aqui um código que eu fiz para mostrar para uma outra aula, que é só uma brincadeirinha e Enter. Que massa! Olha o meu site dinâmico aqui, fica tudo girando. Então é o site do Google mesmo, mas ele fica girando porque o JavaScript permite manipular as coisas no meu site. Divertido, né? Se eu entrar quer ver? Eu vou entrar na loja. Tem a loja aqui, ó. Developers Life. Vamos conseguir, clicar na loja. Loja. 3 dias depois. Fica difícil de clicar nas coisas. Então não façam isso no site de vocês. Consegui. Então olha só. Aqui tem um monte de mensagem. Vou apagar as mensagens e tal. Se eu vier aqui no código fonte da loja, estou na tela errada aqui, se eu olhar, inspecionar o código, eu vejo que eu tenho os itens, eu posso selecionar os itens e tudo mais, e eu vejo aqui que eu tenho a minha listagem de coisas que tem essa classe listagem item, e eu vou aproveitar essa classe listagem item aqui, eu vou voltar aqui no meu console, vou colar o mesmo código, vou mudar a classe que eu escrevi aqui para listagem item. E tudo girando. Legal? A gente vai aprender a fazer coisas assim, tá? Esse código aqui tá um pouquinho lá pra frente porque ele usa o timeout, então ele mexe com questão de tempo, manipulação de elementos. Que mais que tem aqui? Coisas do tipo assim, então a gente vai aprender a trabalhar com isso. Tem um CSS um pouquinho avançado também, que tem a rotação e tal.
mas a gente vai chegar lá. Então a gente vai explorar tudo isso no nosso curso. Então assim, eu sei que foi um pouquinho de distração, mas vamos voltar lá. Estamos no começo, a gente aprendeu o que é um computador. Que o computador ele é uma máquina de calcular muito avançada que faz cálculos muito rápidos. Quero aprofundar um pouquinho nesses conceitos para a gente entender por que a gente tem que escrever programas numa linguagem de programação e o que isso significa. Como eu sei que vocês gostaram dos meus desenhos na outra aula, vamos desenhar de novo para a gente pegar bem os conceitos. Mudando a tela. Na primeira aula a gente viu como que funciona o computador, então a gente desenhou aqui o computadorzinho e tal. E a gente viu o quê? Que o computador ele é uma máquina de calcular que faz tudo muito rápido. Só que essa máquina de calcular, ela faz contas, ela faz operações matemáticas dentro do processador, dentro de uma coisa chamada unidade lógica e aritmética, que costuma ter uma representação mais ou menos assim, um pouco mais reta, tá? Onde a gente tem um dado entra aqui, outro dado entra aqui, acontece alguma operação com esse dado e ele retorna uma saída. Então ele faz combinações de dados. E aí a gente comentou na outra aula também que tudo no computador a gente pode ver como entrada, processamento e saída. É a mesma ideia. Você tem dois dados ali de entrada que são combinados e produzem uma saída. Só que em algum momento da vida você já deve ter ouvido falar que o computador só entende binário. O que é binário? Não vou explicar exatamente o que é binário, até tenho um vídeo sobre isso, mas o binário é uma representação numérica. A gente usa no dia a dia a numeração decimal. A numeração decimal é 1, 2, 3, na verdade a gente começa em 0, né? 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 e por aí vai. O binário é a mesma coisa, só que ele só tem 0 e 1. Representa os mesmos números, só que só com 0 e 1. Quando a gente chega no 9 e a gente precisa de mais um número, o que a gente faz? A gente volta para o 0 e coloca 1 na frente. O binário, quando a gente chega no 1 e precisa de mais um número, a gente volta para o 0 e coloca 1 na frente. Então, o número 2 em decimal, ele é o número 10 em binário. E aí, isso já é suficiente para você entender a piada mais velha e mais cansativa de binário. Eu gostava, mas eu ouvi muito ela. Existem 10 tipos de pessoas. As que entendem binário e as que não entendem. Por causa disso, por causa dessa brincadeirinha. Então, o número 2 em decimal, ele é 1, 0 em binário. O que isso importa? Importa que no computador, tudo é binário. Sequências de uns e zeros, muitos uns e zeros para representar tudo. Por que isso? Porque é mais fácil para computadores eletrônicos funcionarem assim. Tá? Quando você tem entrada de energia, níveis de tensão, você tem assim, tipo, tem energia ou não tem energia? No caso, sempre tem energia, é uma energia muito baixinha. Então, uma faixa de energia muito baixinha é considerado 0. Uma faixa mais alta é considerado 1. Na questão de armazenamento, você está marcada a informação é 1, não está marcado é 0. Então, tudo, você usando 0 e 1 facilita a ter menos erros, menos inconsistência. Os primeiros computadores, lá, o computador mecânico de Charles Babbage era sistema decimal. Os primeiros computadores eletrônicos americanos eram decimais, depois só que eles foram mudar para o sistema binário, tá? Mas hoje em dia tudo é binário lá dentro. Tá, e o que isso importa? O que isso importa que é isso que o computador entende. Então a gente precisa escrever algo que o computador entenda. Para a gente escrever algo que o computador entenda, a gente tem que passar essas instruções em binário. E aí você tem sequências de binários que significam coisas diferentes. Então você tem um número que é uma instrução para adicionar dados, outro que é para subtrair, outro que é para multiplicar e por aí vai. Beleza, mas é muito difícil eu decorar sequências de zeros e uns e saber o que é cada coisa, não é? Sim, e é aí que surgiram as linguagens de programação. No caso, vamos começar a falar um pouquinho de Assembly. Assembly não é exatamente uma linguagem de programação, uma linguagem de montagem que a gente chama. Assembly. Tem gente que chama de Assembler, mas Assembler é o programa que é o montador que vai juntar o Assembler. O Assembly é uma linguagem bem, como posso dizer, rudimentar, porque ela é bem simples, ela é praticamente uma tradução
do binário para texto. Como assim? Você trabalha com instruções simples, tipo move, eu não lembro o nome dos registradores que usavam, mas vamos dizer R1 e R2. R1, R2. Vai dizer o que? Pega o dado em binário que está no registrador. O registrador é uma unidade de memória bem pequena dentro do processador. Pega o que está aqui e move para esse outro lugar. É como se você pegasse um número que está no X e copiasse para o Y. Mais ou menos isso. Então, move o dado de um lugar para o outro. Soma ADD. Soma o que está em R1 com o que está em R2. É tudo assim, instrução bem simples, porque são as instruções do processador. Por isso que o Assembly não é uma linguagem que é uma linguagem universal. É uma linguagem que ela tem instruções específicas para cada tipo de processador. Na faculdade, eu estudei o Assembly 8088, tá? Para o processador 8088. Tem um conjunto de instruções específicas e tal. Quando você vai trabalhar com outros processadores, você precisa aprender as instruções dos outros processadores. E aí, nesse ponto, eu já estou vendo a cabeça de vocês. O pessoal que é a primeira vez com programação está falando, nossa, isso é muito complicado. Não. Eu estou fazendo aquele caminho de mostrar, olha como poderia ser complicado, mas as pessoas muito legais e bacanas, no decorrer dos anos, já facilitaram a vida pra gente, já trouxeram JavaScript, olha que legal. Então a gente não precisa mexer com essas coisas, tá? Então é esse que é o objetivo. Não quero perder vocês, não fechem o vídeo, continuem comigo, segura aí. Por que eu tô falando tudo isso? Porque no fundo, tudo é binário. Tudo é binário e a gente precisa escrever instruções que o processador entenda. E por que eu estou falando isso? Porque no fundo tudo para o computador é binário. A gente precisa escrever de um jeito que ele entenda. É a mesma coisa que você ir para um outro país e falar com uma pessoa que não entende a sua língua, você precisa falar numa língua que ela entenda. E com o computador é a mesma coisa, a gente precisaria falar binário. Mas surgiram tradutores no meio. Primeiro ali o Assembly, que faz uma tradução do binário para comandos e tal. Até que em 1954... surgiu o Fortran. O Fortran é considerada a primeira linguagem de programação para uso geral, uma linguagem para unificar tudo, que é uma linguagem de programação de mais alto nível para você poder escrever comandos com palavras que a gente usa, na verdade em inglês, então o pessoal que fala inglês usa, para você ter uma coisa mais próxima à realidade. Só que a programação evoluiu nesse tempo todo. A programação foi evoluindo, só que sempre específica para cada processador. Porque você tinha ali o computador, então você tinha que escrever uma linguagem que o processador entendesse. E aí o Fortran era uma linguagem para uso geral. Mas como que a gente consegue fazer coisas para diferentes processadores, para diferentes máquinas para funcionarem? Bom, o que a gente quer escrever? A gente quer escrever um programa de computador. Ou então você pode chamar ele de app. Nós queremos escrever um app, um aplicativo. O programa de computador é o que interessa. Quando você vai usar o computador, você não quer usar os botões, você não quer usar as placas, você quer usar os programas. Você quer usar aquilo ali que você vê. Só que os programas, eles rodam em algo que nós chamamos de hardware. O que é o hardware? O hardware é a parte física do computador. O hardware é a parte do maquinário, a placa, o processador, memória, essas coisas todas, botões, tela e tal. Aqui o programa, o aplicativo, é o software. Que aí, qual que é a diferença? O software é o que a gente vê na tela, o software que a gente mexe. Não tem como eu deixar de falar essa frase que você não vai esquecer pro resto da vida, mas... basicamente, hardware é o que você chuta e software é o que você xinga. Basicamente isso. Ou seja, o hardware é a parte física. O hardware é aquele negócio, você desligou, tirou toda a energia, tirou a bateria, tirou tudo. O que sobrou é o hardware. O hardware é o físico, que faz barulho quando eu bato. Esse é o hardware. O software é o bonitinho que a gente quer mexer. A gente precisa escrever o nosso software, o nosso programa, de uma forma que o hardware entenda. Só que a gente não quer escrever com instruções específicas para cada tipo de hardware. A gente quer usar computadores diferentes, processadores diferentes, coisas assim. Então a gente tem no meio algo que é praticamente um tradutor.
tradutor. O que é esse tradutor? Na verdade, você não vai ver esse nome tradutor em lugar nenhum. Porque você vai ver como? Você vai ver o nome Sistema Operacional. O que é o Sistema Operacional? Muitas vezes chamado de SO, porque vocês já viram como é chato escrever tudo isso. Sistema Operacional ou SO. É o Windows, o Linux, o macOS. São sistemas operacionais para computadores, mas a gente tem também muito conhecidos o Android. Quando você ouve falar em Android e iPhone, na verdade não é iPhone, o sistema do iPhone é o iOS. Android e iOS são sistemas operacionais também. Como o Linux, como o Mac, como o Windows, sim, inclusive o Android, ele é derivado do Linux. Você usa Linux no seu celular, que chique. São sistemas operacionais. O que o sistema operacional faz? O sistema operacional ele proporciona que você escreva programas para o sistema operacional e o sistema operacional se preocupa em encaminhar para cada tipo de hardware diferente. Sabe quando você instala uma impressora e a impressora pede para instalar um driver de impressora? Esse driver de impressora é simplesmente explica para o seu sistema operacional quais são as funções que existem na impressora, que quando você falar imprime, ela vai imprimir. Então o driver é uma partezinha que vai no sistema operacional para ensinar a usar o hardware. Então o seu sistema operacional é cheio de drivers, é cheio de instruções de como usar o hardware ou os hardwares diferentes. Isso fica por conta do sistema operacional. Isso facilita a nossa vida na hora de programar. A gente não tem que programar para cada tipo de monitor, para cada tipo de processador, para cada tipo de teclado e mouse. Não, a gente só programa para o sistema operacional. E o sistema operacional cuida do resto. Legal? Daí eu quero juntar com o que a gente falou na aula passada. Então o que é programar? Programar é eu escrever um código ou o que a gente falou, um algoritmo em uma linguagem de programação. Esse código ele tem que ser compilado ou interpretado. Isso geralmente é desenhado como uma engrenagemzinha. Olha que bonito uma engrenagem. Tudo bem, parece uma flor misturada com ovo frito. O programa, o código que você escreveu, ele é compilado ou interpretado, depende da linguagem de programação, depois a gente pode falar da diferença das duas, para gerar o que? Para gerar um programa executável, o famoso exe que você vê no Windows, .exe, nem todo o sistema operacional usa essa nomenclatura, na verdade só o Windows, mas gera um executável, que esse executável é o seu programa propriamente dito, você roda ele. Em linguagens onde o programa é compilado, você cria um programa executável, ele vira um arquivo final e você usa esse arquivo e pronto. Todo arquivo executável que você vê é um programa compilado. Um programa interpretado, ele roda direto do código fonte. Toda vez que você executa, ele pega o código, interpreta e a hora que ele interpreta, ele gera esse executável. Ele executa, só que é temporário, ele não vai ficar um arquivo final. Quem que usa isso? JavaScript. JavaScript usa uma interpretação que o seu navegador é o seu interpretador de código. Peraí, calma. Falou muita coisa, falou muito rápido, me perdi lá atrás no sistema operacional. Bom, então vamos apagar a tela aqui só para eu fazer mais uma observação. Só aqui, para a gente desenrolar isso tudo. Basicamente, você precisa escrever um código fonte. Esse código fonte, ele vai ser interpretado pelo seu navegador, no caso, para rodar como um programa executável. No nosso caso, a gente vai rodar no navegador, a gente vai executar o nosso programa no navegador. Isso tudo, ele é executado em cima de um sistema operacional. O sistema operacional é quem é responsável por falar, tá vendo esse código aqui? Transforma naqueles binário bonitão para o processador entender o que é. O processador transforma em binário, faz o cálculo, beleza, tem um resultado em binário, converte de volta para o que o seu sistema vai entender e o seu sistema faz aparecer na tela essas linhas vermelhas que eu estou rabiscando, faz aparecer na tela esta imagem bonita deste que vos fala. Então, o tempo todo está tendo essa conversão. Resumindo, por que eu preciso aprender programação? Eu preciso aprender a linguagem de programação que vai me permitir me comunicar
com o computador. A gente tem o sistema operacional fazendo a tradução e o sistema operacional ele vai conversar com o hardware, que é o que faz tudo ser possível. Se a gente não tiver um hardware, se a gente não tiver um computador ou um celular, a gente não tem onde rodar nossos programas. Beleza? E aí uma última imagem para ilustrar isso daqui, eu já desenhei mais bonito uma vez, vou ver se eu acho para colocar na edição, mas a gente pode entender o nosso sistema operacional como um hambúrguer. Ó, um hambúrguer, porque ele fica no meio de dois pãozinhos. Um pãozinho é o nosso hardware, o outro pãozinho são os nossos aplicativos que a gente usa, aplicativos, programas e tudo mais. Por que você não chama de software? Porque o sistema operacional também é software, tá? Essas duas partes aqui, elas são software. E aí, no pãozinho de cima, a gente tem o gergelim. O que é o gergelim? Aqueles negocinhos que você tira do McDonald's, sabe? O gergelim são os usuários usando... Olha que bonitinho aqui, são os usuários utilizando o nosso sistema, nossos aplicativos. O usuário só se interessa pelo aplicativo. Ele pega o celular, ele não quer usar o Android, ele quer usar o WhatsApp. Tá? Ele quer usar os joguinhos, ele não quer usar um sistema operacional. O sistema operacional, digamos assim, é um mal necessário. Ele é quem faz a tradução, mas ele não precisa chamar atenção para ele. Como dizia um amigo meu, um bom sistema operacional é aquele que você nem percebe que existe. O sistema operacional só faz essa tradução. Tá? Então, a gente quer utilizar os aplicativos. Esses aplicativos precisam ser escritos em uma linguagem de programação. Essa linguagem de programação ela vai mostrar quais são as funções que são possíveis de você escrever, passar para o sistema operacional traduz na linguagem de hardware e o hardware executa para você. Ah, que bonito! Beleza, e aí, só para a gente fechar a nossa aula de hoje, uma pincelada rápida sobre linguagens de programação. Existem muitas linguagens de programação, existem muitas mesmo. Existe um registro muito grande de linguagens. Há anos atrás eu fiz um levantamento e eu vi que, segundo a O'Reilly, se não me engano, tinha mais de 2.500 linguagens catalogadas. Acredito que já subiu muito mais o número de linguagens, porque existem muitas linguagens que a gente nunca vai saber que elas existem na vida. E existem as linguagens mais famosas. Se vocês tiverem curiosidade, existe um site chamado Tiobe ou Tiobe, que ele faz um ranking das linguagens mais utilizadas mês a mês. Tá? Então, se vocês tiverem curiosidade, qual linguagem está sendo mais utilizada? Significa que são as linguagens que pagam mais? Não necessariamente. Você pode ganhar muito dinheiro em qualquer linguagem, dependendo da oportunidade, dependendo do que você vai fazer, de onde você vai trabalhar e tal. Mas a linguagem de programação, a gente costuma dizer que a gente tem linguagens de mais alto nível e linguagens de mais baixo nível. Tá? Mais baixo nível. O que significa isso? Quanto mais baixo o nível, mais palavrão... Não, tô brincando, não tem nada a ver. Hey, Sacred Island, watch the language. Quanto mais baixo o nível, mais próximo à linguagem de máquina. Mais próximo à linguagem que o computador fala. Então aqui no mais baixo nível a gente vai encontrar lá o Assembly, tá? Que é uma linguagem de bem baixo nível. Um pouco acima a gente vai encontrar a linguagem C, tá? Eu devia ter escrito isso aqui pro lado de lá, mas tudo bem. A linguagem C é uma linguagem considerada de alto nível porque ela tem já é feita em inglês, então, mas ela é pouco alto nível, ela é bem baixo nível ali, tipo, ela tá um pouquinho só acima da Assembly, porque ela permite com que você faça muita coisa com os ponteiros, você acessa a posição na memória, você pode manipular coisas assim, tanto que você pode abrir um código Assembly no meio da linguagem C, tem uma forma especial de você colocar ali para mexer bem baixo nível, então ela permite você manipular bastante coisa. Um pouco mais alto você vai ter ali linguagens como C++, que é o C já com orientação a objetos e tal. E aí você vai subindo, aí você tem várias linguagens de alto nível, tipo nosso amado JavaScript, PHP, Java, Python, Ruby, C Sharp e por aí vai. Então a gente costuma aprender linguagens de alto nível, são linguagens que chegam mais próximas à linguagem falada.
mais próximas à nossa linguagem natural, mais próximas ao que a gente conhece de linguagem que a gente costuma falar. Ah, mas em inglês, mais ou menos, tá? A gente tem linguagens de programação já em outras línguas. Tem o Visual G, que é uma linguagem educacional para ensinar programação em português. Eu não recomendo muito, que é praticamente um Pascal traduzido, não gosto muito da ideia. A gente tem o Portugal, mas essas linguagens são linguagens que eu considero mais pseudolinguagens, mais linguagens para aprendizado, não são linguagens para usar no dia a dia. Mas saiu uma notícia, eu não vou saber o nome da linguagem, mas saiu uma notícia de uma linguagem de programação em chinês, em mandarim, que aí é muito bonito de se ver, mas eu não entendo nada, patavinas. Eu até queria aprender mandarim uma época da minha vida, mas não consegui parar para isso, mas tudo bem. Mas é isso, por isso que a gente tem que aprender uma linguagem de programação, por isso que você está aqui e por isso que você vai aprender a programar, você vai aprender em JavaScript, mas com conceitos que você pode usar em qualquer linguagem, você pode migrar de linguagens e aprender coisas muito legais. Bacana? Bom, espero que tenham gostado. Comentem aí, comentem o que vocês acharam, comentem o que vocês esperam, que me ajuda também a montar as próximas aulas. Eu tenho já o programa das próximas aulas, mas eu estou gravando, então a gente pode incluir coisas, tirar coisas e vai ficar algo bem dinâmico. E se inscreve no canal para não perder nenhuma aula. Pense com carinho em tornar-se membro. A gente vai ter lives para tirar dúvidas com membros do canal, tá? A gente vai ter lives com apoiadores do Apoia-se. Se você quiser apoiar no Apoia-se, apoia.se/vida de programador. Me ajuda muito a poder disponibilizar esse curso, poder disponibilizar essas aulas. Beleza? Um abraço no coração. Até a próxima aula. Tchau!